Você vai conhecer agora uma empresa com serviços especializados em recursos humanos. Ela é referência em Fortaleza, no Ceará, onde foi criada há 28 anos, mas atua em todo o Brasil. Na carteira, grandes clientes, inclusive multinacionais. A história começou na década de 90 e nasceu da coragem de 5 jovens de 20 e poucos anos que sonhavam em fazer a diferença nessa área de recursos humanos. Bom, nosso início, eu acho que, como todo início, eu acho que ele não é fácil, né? Na época, eu considero até que foi bastante difícil. Alguns fatores, eles nos levavam a entender a dificuldade desse processo. Primeiro, nós estamos dando início a uma atividade que até então, principalmente numa região como a nossa, não era uma atividade tão desenvolvida ainda, né? Quer dizer, na década de 90, o investimento em pessoas, em gestão de pessoas, não era tão, digamos assim, difundido ou mesmo validado como ele é hoje. Então, na época, para você conquistar um trabalho, conquistar um projeto junto a uma empresa, era realmente algo muito sofrido. Esse era o primeiro fator. O segundo fator, porque nós, além de jovens, éramos realmente muito jovens no início, nós tínhamos também uma questão de restrições, inclusive financeira. Então, nós começamos com pouquíssimo recurso, né, e muita vontade. Isso a gente acreditava, e eu acreditava também no talento de cada um da equipe. Nós éramos uma equipe de 5, uma equipe multidisciplinar, onde cada um realmente, eu acredito, desenvolveram muito bem suas competências na área de recursos humanos, né? E fomos com coragem, muita vontade, né? Sabendo que realmente ou teríamos êxito logo nos primeiros 4 meses, 5 meses, ou fecharíamos as portas, né? Então assim começou a nossa trajetória. No início foi muito interessante, nós alugamos um pequeno espaço, né? Uma sala, compramos alguns móveis, a mobília também muito restrita, eu acho que uma mesa de reuniões, uma mesa de recepção, 2 estantes. Recebemos de um amigo, né, emprestado um microcomputador para iniciar as atividades, e ali começamos. Aliás, até telefone alugamos, naquela época você alugava telefone. A empresa agora atende nesse espaço multifuncional. O trabalho vai além da consultoria de recursos humanos, envolve treinamento de líderes com metodologias próprias, suporte à distância e assessment. O Germinar foi uma metodologia que foi construída ao longo da trajetória da SER. É uma metodologia exclusiva, né? Nós fomos somando elementos, o que a gente considerou importante, foi testando, enfim, prototipando junto com os clientes, até chegar na solução como ela está concebida hoje, né? Assim, é uma combinação de sala de aula, acompanhamento à distância, missões que se desdobram na rotina dos participantes, né, um acompanhamento individual de cada um deles. Então é uma solução que aos poucos a gente foi experimentando, e a ideia do Germinar é justamente essa, né, criar uma janela para que essas pessoas que participam com a gente germinem conhecimentos, competências, habilidades, atitudes, enfim, torná-las melhores como líderes, como profissionais. A essência do Germinar está nos módulos presenciais. Então, é um momento onde a gente está junto com os participantes e se usa de um mix de conteúdo teórico, prático e de vivências, jogos, né? Tudo que a SER faz está permeado pelos jogos. Então, o módulo ele tem essa essência de disseminar conhecimento presencialmente. Então, ele está na essência do programa. Junto com ele, eu tenho um acompanhamento EAD. A gente entende que o Germinar precisa ser um programa onde as pessoas ficam imersas, né? Então não pode ser o treinamento do mês, e o EAD dá esse suporte. Muitas vezes a gente não está junto do participante, mas ele está junto com a gente, né? Numa atividade complementar, em algo que foi enviado para ele, um filme, um resumo de livro, um material que a gente considera interessante sobre o tema, e vai semeando realmente esse conhecimento através do EAD. O acompanhamento individual foi um diferencial que a gente percebeu ao longo do trajeto, né? Trabalhamos com vários psicólogos, e eles nos dão esse suporte de acompanhamento em sala, de identificação de determinados comportamentos, acompanhamento dos feedbacks, né? Então é um programa onde, ponto a ponto, o participante recebe um feedback individual. Por
Por meio de programas vivenciais que lançam mão de jogos dinâmicos, os especialistas conseguem melhorar a eficiência dos funcionários das mais variadas empresas e ajudam a alinhar as equipes. O reflexo disso, um melhor desempenho no dia a dia, crescimento. Desde o início, a ACER sempre se preocupou em trazer os diferenciais como forma realmente de encantar, né, e até surpreender os clientes. E a gente sempre trabalhou com jogos, com dinâmicas, com essa coisa mais prática, porque a gente percebeu que quando o participante aproxima o conteúdo, a teoria, com a prática, a absorção é muito mais rápida e muito mais eficiente. E isso foi evoluindo, né, até 99, quando a gente fez nosso primeiro programa 100% ao ar livre, com trilhas, com esporte de aventura, né, como rapel, tirolesa, esse tipo de atividade, onde a gente conseguiu, através desse desafio, aproximar realmente a equipe de competências que eles estavam sendo testados, de tomada de decisão, de trabalho em equipe, de comunicação, e a gente viu o quão poderoso isso era, né? Realmente as pessoas saíram encantadas e impressionadas de perceber a prática realmente dessas competências. E aí foi um estouro, digamos assim, né? O mercado começou a demandar cada vez mais, a gente teve que abrir uma série de jogos diferentes para atender cada demanda específica. Hoje nós estamos com 10 programas diferentes para cada tipo de demanda, né? Se algum cliente pedir algo que não se encaixe nesses 10, é porque é hora de criar o 11º. A gente também sempre tem essa preocupação de atender especificamente essa demanda do cliente, de personalizar o produto ao máximo para que fique a cara do cliente e a entrega que ele espera, né? Então realmente tem sido das áreas que mais tem tido demandas, inclusive em outros estados. Ele é um programa de alto impacto, ele é rápido, ele é pontual, mas tem um impacto muito significativo e isso facilita que a gente possa estar indo para outros estados a aplicar em diversas empresas, diversos grupos. Desde o início, uma das marcas é promover a troca de conhecimento. Por isso, sempre trazem para Fortaleza os maiores empresários e executivos nacionais e internacionais para palestras, a promoção de debates e networking. Uma forma de alinhar pensamentos. Quando a gente fala de inovação hoje, a gente já consegue associar isso praticamente à sobrevivência. Então, hoje, inovação ela não é mais algo que a empresa precisa fazer para se diferenciar. Ela precisa fazer para se sobreviver. Aqui no Ceará já existe essa percepção, já existe uma ampla busca por cursos que não são muitas vezes ofertados aqui e que levam os profissionais cearenses, né, a buscarem cursos e capacitações fora, né, e em busca desse conhecimento. Então, tendo em vista isso, a gente realmente já percebe que todas as nossas abordagens, os nossos treinamentos que são extremamente disruptivos e inovadores, eles são bem recebidos já pelo mercado, porque existe de fato uma demanda, né? É um desafio a gente conseguir mudar um pouco da cultura, né? No sentido de se abrir a novas formas de gerir suas pessoas, isso sempre foi, né? Mas a gente acredita muito que o nosso propósito também vem no sentido de trazer esse novo olhar sobre o fator humano. Bom, eu acho que assim, por sermos uma empresa jovem, a ACER, ela tinha uma preocupação muito grande desde o início, né? O quanto o mercado iria, digamos assim, dar a devida credibilidade ao nosso trabalho, né? Então, assim, a gente se propôs desde o começo em sermos uma empresa que trouxesse soluções, né, para o mercado, para os nossos clientes, de forma bem customizada, né, e de forma muito coerente com a necessidade do cliente. Então, houve essa preocupação desde o início. E isso nos levou a termos um alinhamento muito próximo dessas empresas, né? E para nossa grata felicidade, nós, digamos assim, nesse momento, a partir desse momento, nós conseguimos romper aí uma primeira barreira, que era a barreira dos jovens, assim. Nós sabíamos e tínhamos consciência que competíamos ali naquela época com empresas já consolidadas, né, já seniors, mas a gente foi conquistando aos poucos um espaço. E ao longo desses 28 anos, graças a essa coerência nas atividades, nos trabalhos, realmente essa visão inovadora, isso foi um marco na história da ACER, né? Bem como assim, a preocupação na prestação de serviço e nunca fazer apenas o que o cliente pedia, mas sempre tentava até superar. A gente sempre tinha um certo inconformismo com aquilo que era demandado. Então isso, graças a Deus, nos levou ao longo desses 28 anos, né, a termos uma
ótima carteira de clientes. Essa carteira hoje é uma carteira a nível nacional, inclusive trabalhando para grandes multinacionais também, né? E já ao longo desse tempo treinamos a nível de desenvolvimento mais de 140 mil pessoas, né? Então isso aí, fora os projetos de consultoria, fora os programas de alinhamento cultural, fora os projetos de alinhamento estratégico, né? Mas eu estou falando basicamente a nível de desenvolvimento de pessoas, nós tivemos aí esse montante de mais de 140 mil pessoas treinadas.